Olá pessoal, professor Givan, estamos de volta com mais uma aula. Nesta videoaula nós continuamos falando sobre inversor de frequência. Roda a vinheta e a gente volta já. Então pessoal, estamos de volta. Na última aula nós falamos sobre o conceito de controle de rotação dos motores trifásico assíncrono e hoje a gente continua falando sobre a questão dos inversores. Primeiro ponto é, em que situação nós devemos utilizar o inversor de frequência? Para a gente utilizar o inversor de frequência, a principal necessidade e o principal motivo é controle de rotação do motor. Os inversores, eles permitem justamente isso, fazer o controle de velocidade de um motor. Então, quando eu precisar controlar a velocidade de um motor trifásico assíncrono, eu vou indicar um inversor de frequência. Naturalmente, se eu precisar fazer o controle na partida do motor, eu vou aplicar ou uma soft start, ou vou utilizar um autotransformador, ou vou utilizar a estrela triângulo. Mas falando de partidas eletrônicas, eu vou utilizar uma soft start. Isso é, se eu não precisar utilizar o controle de velocidade, ou seja, fazer ajuste de velocidade e variar a velocidade do motor em função da necessidade na aplicação. Então, se houver a necessidade de variar a velocidade, controle de velocidade, aumentar e diminuir rotação do motor, eu vou ter que utilizar o inversor de frequência. É a forma mais moderna, mais atual de fazer controle de velocidade de motores trifásicos assíncrono de indução. Fora a questão do controle de velocidade, o inversor também vai trazer outras vantagens adicionadas aos seus sistemas. Que o inversor de frequência ele tem uma série de atribuições, uma série de acessórios, uma série de funções, não só a questão do controle de velocidade, mas junto ao inversor vem uma série de outras possibilidades. Isso vai de possibilidades mais simples a possibilidades mais complexas. Uma das grandes vantagens do inversor de frequência é que é possível partir o motor fazendo o controle da corrente e fazendo o controle do torque. Além disso, é possível partir o motor com uma corrente abaixo da corrente nominal do motor. Então o inversor permite isso. Fora as outras possibilidades. Como o inversor é um sistema microprocessado, ele vem com uma série de vantagens em que você pode adicionar proteção, você pode visualizar corrente, você pode visualizar torque, você pode analisar e acompanhar a funcionalidade do motor, isso em tempo real, a partir do sistema microprocessado do inversor. Ele é capaz de fazer todos esses monitoramentos. A outra grande vantagem do inversor é que os controles podem ser diversos. Eu posso fazer o controle do motor e o acionamento do motor indiretamente, sem precisar de chaves magnéticas de partida. Ou seja, o motor, o inversor de frequência, ele já vai fazer o papel de chave de partida do motor. E nessa partida, você vai ter no inversor todas as proteções necessárias para o motor. Além dessas questões, que são as questões básicas do inversor, ele vai trazer possibilidades de controle à distância, remoto, automático, vai trazer possibilidades de controles inteligentes, de comandos inteligentes. Ele também vai trazer possibilidades de sinalização, informação de forma muito inteligente também. Então, o inversor ele tem uma série de vantagens, mas a principal causa da escolha do inversor de frequência é justamente a necessidade de controlar a rotação de motores trifásicos assíncronos de indução. Então, o principal critério para dimensionar um inversor de frequência. As duas principais coisas, quando eu pensar em dimensionar um inversor de frequência, eu tenho que lembrar
o nível de tensão que eu vou ligar esse inversor de frequência e qual a potência do motor que eu vou ligar. Depois eu vou precisar saber qual tipo de rede, se é tri ou se é mono. E depois eu vou precisar conhecer as características da carga que esse motor vai movimentar. Em função das características da carga, eu vou poder estar dimensionando o inversor corretamente. Então, os principais critérios é pensar na tensão de trabalho, a tensão nominal do motor, e pensar na corrente máxima do motor. Essas duas variáveis são as principais. Deve surgir uma série de outras coisas que você deve pensar que você quer do inversor de frequência. Mas por mais simples que seja o inversor, ele vai vir com uma série de funcionalidades que são já faz parte da estrutura de um inversor de frequência. E essas aplicações, dessas possibilidades que o inversor traz, vai depender do seu nível de necessidade. Agora a gente vai falar um pouco do princípio de funcionamento do inversor de frequência. Na entrada do inversor de frequência, tem um dispositivo chamado retificador. Por quê? Ele recebe a rede, ou mono ou trifásica, na entrada do inversor de frequência. Eu falo mono ou tri porque tem inversores de frequência que ele trabalha com uma rede mono na entrada e ele converte essa rede mono para uma rede trifásica. Certo? Depois a gente fala desse assunto. Mas, independente do inversor ser entrada mono ou entrada tri, então essa tensão ela vai entrar na entrada do inversor alternada e vai ser retificada. Isso é o conceito de funcionamento do inversor de frequência. Então, você tem a tensão alternada e aí o inversor de frequência ele retifica, ele transforma essa corrente, essa tensão alternada, seja ela mono ou tri, em uma tensão retificada. A partir daí, essa tensão retificada, ela passa para outra etapa do inversor, que justamente é chamada da parte inversora. É a parte responsável para produzir a frequência baseada nas configurações determinadas no inversor, mediante o que foi ajustado nas suas configurações. Como é que o inversor trabalha a frequência? Como é que ele produz uma frequência? Então, você vai ter uma tensão retificada, positivo e negativo. Essa tensão retificada ela vai entrar no sistema de chaveamento que chama de GBTs, que são transistores criados especialmente para essa finalidade. Então, esses GBTs, que são os transistores, eles vão chavear, vão fazer um chaveamento e aí eles vão produzir uma tensão alternada com uma determinada frequência artificial. Esse sinal é alternado e essa alternância é justamente uma alternância semelhante à alternância original da rede, e o motor para ele não importa se a tensão alternada é a tensão uma alternada como a da rede. O que importa é que você tenha a rede trifásica com as características da rede trifásica e com aquela alternância, e essa alternância na saída do inversor vai ser em função da frequência parametrizada. A partir da parametrização e da determinação via sistema microprocessado, o inversor vai modular essa frequência baseado no valor de frequência solicitado. Então, o inversor se divide basicamente em 4 partes, que é a parte de retificação, aí depois vem o filtro e depois vem o inversor. E quem faz o controle de todas essas partes aí é a parte microprocessada. Então, outra coisa muito importante, de extrema importância, é você saber qual tipo de controle vai ser necessário. Que a gente, depois que pensa em todas as possibilidades, que a gente analisa a característica da carga, aí a gente pensa, o inversor ele vai ser controle escalar ou controle vetorial. Mas o que é o controle escalar? Como é que se dá o controle escalar? Alguns inversores, ele vem na sua estrutura de configuração a possibilidade de você escolher qual tipo de controle que você quer que faça.
que é ou escalar ou vetorial. Então, tem inversores que eles trazem essa possibilidade. Você pode ajustar o inversor para trabalhar ou de forma escalar ou de forma vetorial. Vamos falar agora o que é que se trata o inversor quando ele está fazendo controle escalar. Nós sabemos que quando a gente trabalha com um inversor de frequência, o motor ele vai trabalhar com a sua frequência nominal 60 Hz. Então, o motor trabalhando com sua frequência nominal em 60 Hz, então todas as suas características de funcionalidade vão ser baseadas na frequência nominal. Mas se eu vario essa frequência, então eu vou ter algumas consequências geradas por conta dessa variação de frequência. Uma das questões que eu vou ter mudando aí é justamente o torque, porque o torque do motor está ligado diretamente à frequência, ou seja, a velocidade com que esse eixo gira. Outra questão é, as características elétricas do motor dependem também da frequência em Hz. Por quê? A frequência em Hz ela vai influenciar na impedância, na indução, e a gente está falando de quê? A gente está falando de um motor que funciona em função de indução. Então, se eu mudo a frequência, também há a probabilidade de eu mudar essa indução. Então, se eu mudar a indução, consequentemente, eu vou ter uma perca de potência. O meu motor é de indução, ele induz uma tensão no rotor e, consequentemente, essa indução no motor é que gera a força de impulsão para acontecer a rotação e o torque do motor. Então, se eu mexo na frequência, há a probabilidade de mexer também nas grandezas mecânicas e os resultados eletromecânicos do motor. Então, quando eu mexo na frequência, consequentemente, eu vou mexer no torque. Então, se eu trabalhar com o motor de 0 a 60 Hz, ou elevar a frequência até 60 Hz e manter o meu motor trabalhando em 60 Hz, então eu vou manter as características de torque e as características nominais desse motor baseadas na frequência nominal de placa dele. Mas se eu aumento essa frequência acima de 60 Hz, eu vou ter impacto. E se eu baixar muito essa frequência, abaixo de 60 Hz, eu também posso ter impacto. O inversor que trabalha com o controle escalar, ele se comporta exatamente dessa forma. Você vai ter a corrente e a tensão e a frequência aumentando, certo? Aumentando na mesma proporção. Se a frequência baixa, você vai ter a tensão baixando, justamente para fazer uma compensação e você não ter perca de torque, certo? E à medida que a frequência aumenta, até chegar a nominal, que é os 60 Hz, e a tensão nominal 380 volts, certo? Aí você tem essa compensação e essa elevação. Proporcionalmente, sobe tensão, sobe frequência, sobe tensão, baixa frequência, baixa tensão. E esse controle ele vai ser dado entre a 0 e até a nominal. Agora nós sabemos que se eu aumentar a frequência utilizando o inversor de controle escalar, se eu aumentar a frequência acima de 60 Hz, então eu vou ter um comportamento diferente. Eu vou ter uma perda de potência. Por quê? Eu vou ter uma perda de torque. Naturalmente, aí o motor vai perder força, porque eu elevei a frequência acima de 60 Hz. Isso quando o controle é escalar. Controle sendo escalar, o motor vai trabalhar normal, dentro do range de 60 Hz. Se você abaixar abaixo de 30 Hz, há uma probabilidade de você também ter problema em relação ao torque. Se aumentar acima de 60 Hz, há também a probabilidade de você ter problema em relação ao torque. Então, no controle escalar, eu tenho a tensão subindo na mesma proporção que a frequência. Naturalmente, o comportamento do torque é exatamente esse que você está vendo aí na figura, na faixa amarela. Então, até ele completar os 380 volts,
e os 60 Hz, ele vai subindo o torque até chegar no torque nominal. Então, se você baixa a frequência, há uma tendência de você ter o torque baixando. Se você aumenta a frequência, ele vai fazendo uma compensação, fazendo o controle da tensão e o torque vai se mantendo. Certo? Então, e esses tipos de aplicação, o inversor de controle escalar, são para aplicações onde você não precisa de fazer controles muito brusco, variação muito brusca, onde você varia imediatamente e a carga também varia, e aí você precisa fazer essa compensação de torque de forma sobe e desce. O escalar não, o escalar você tem que ser uma carga em que a frequência suba, o torque suba e depois se estabilize. Se você precisar de um sistema em que você tem variação muito brusca de velocidade e também, consequentemente, de torque, então esse inversor, o escalar já não seria um inversor recomendado, porque aí você teria aí alguns problemas, certo? Quando ele passa de 60 Hz, aí você tem um fenômeno chamado de enfraquecimento do campo. É por isso que o inversor ele vai perder torque, quando a gente fala do inversor escalar. Então ele chega a 60 Hz, chegando em 60 Hz, a tendência é ele cair. Então, se você estiver utilizando o inversor de frequência, em que o torque já esteja na nominal, já esteja na máxima, o torque da carga está na razão de 1:1. Então, o que é que vai acontecer? Se você aumentar a frequência acima de 60 Hz, aí você vai ter um enfraquecimento do campo, porque você vai ter uma elevação na frequência, e essa elevação na frequência acima da nominal vai gerar um efeito contrário na indução eletromagnética no rotor, e consequentemente você vai ter um enfraquecimento no campo. Enfraquecendo o campo, você tem perca de torque, porque você não vai ter o campo com aquelas mesmas características necessárias para movimentar o rotor. Mas é isso. Controle escalar, passou de 60 Hz, você tem enfraquecimento do campo. Pode ser que aconteça de esse enfraquecimento não ser significativo ou ser também percebido, porque às vezes o motor está sobredimensionado e ele está trabalhando muito abaixo do torque nominal. Então, quando você aumenta a frequência acima de 60 Hz, pode ser que ele mantenha ainda o movimento normal da carga, sem sentir aí diferenças significativas, certo? Na prática, eu presencio isso todo dia, toda hora, todo momento. Tem controles de esteira, de sistema de tracionamento em esteiras e máquinas e equipamentos, em máquinas de embalagem, que você tem aí o inversor rodando a 100 Hz, 120 Hz, certo? Mas aí acontece de acontecer a movimentação sem muita percepção, justamente porque às vezes o motor está muito abaixo do seu torque nominal. Ele está trabalhando folgado, aí acontece isso aí, certo? Então, neste caso aí, é um caso específico. Mas se acontecer de você estiver trabalhando com o motor configurado para o controle escalar, ou o inversor seja controle escalar, e quando mudar a frequência acima de 60 Hz, você notar uma diferença, então você sabe que a consequência é essa. Então é isso aí. Vamos aí para o nosso próximo slide, certo? O controle vetorial. O controle vetorial, como é que funciona o controle vetorial? É um pouco diferente do controle escalar. O controle vetorial, ele faz o controle da tensão e da frequência independente. Quando é que a gente usa os inversores com controle vetorial? Quando a gente tem variação da carga do torque na ponta do eixo de forma muito brusca. Então, o vetorial, o inversor com controle vetorial, ele consegue fazer essa modulação do controle de torque de forma muito rápida e fazer uma compensação. Diferente do escalar, que o escalar ele vai, já está dizendo, ele vai controlando o torque até estabilizar no nominal.
Já o vetorial, não. O vetorial, isso aí, ele vai ser, o torque vai ser independente da tensão. Ele vai fazer esse controle independente. Não vai ter a relação frequência-tensão. Ele vai fazer o controle do torque independente da razão entre essas duas variáveis. Certo? Essa é a diferença. Quando é que você deve aplicar o inversor de controle vetorial? Quando for cargas onde você tem variações bruscas de torque, certo? Então se usa o inversor com controle vetorial. Geralmente, a maioria dos inversores, pelo menos os que eu conheço, eles têm essas duas características. Uns são configuráveis e outros não, certo? Então aí fica a critério na hora da escolha para você determinar. Então você sabe que existe o escalar e existe o vetorial. O escalar, depois de 60 Hz, há uma tendência dele ter um enfraquecimento do campo. Já o vetorial não tem essa tendência, mas também tem um limite. Você não pode aumentar demais a frequência de um motor, porque aí, de todo jeito, você vai ter o problema da perca de torque ou o problema das mudanças das variáveis elétricas no motor. Então a gente fala agora das partes em que se divide em relação a parâmetros dos inversores. Essa aula de inversores é uma aula em que a gente engloba não um inversor especificamente e a gente não vai falar de um inversor especificamente. Os fundamentos básicos são os mesmos. Então, para interagir com o inversor de frequência, você precisa conhecer isso que eu estou passando para você nessa aula. Você precisa ter essas bases, porque não vai adiantar você conhecer o inversor de frequência, que há a probabilidade de você conhecer milhares de inversores de frequência. Só que tudinho vai seguir mais ou menos esse mesmo conceito. Agora, é claro, na frente do inversor da WEG, na frente do inversor da Danfoss, na frente do inversor da Alambrade, na frente do inversor da Mitsubishi, da SEW, vai ter uma interface diferente, vai ter formas de navegação diferentes, vai ter posições de bornes, de conexões diferentes, vai ter uma série de coisas diferentes. Só que todos eles vão partir do princípio de que é um inversor de frequência. E eu estou tentando passar para você hoje aqui nessa aula o que é um inversor de frequência. Então, todo inversor de frequência, por mais básico que ele seja, ele vai ter que ter essas bases aí. Parâmetros de leitura. O que são os parâmetros de leitura? São os parâmetros onde você visualiza o momento do inversor. Por exemplo, você quer visualizar a corrente ali no momento. Você quer visualizar a tensão ali no momento. A tensão de trabalho na saída do inversor. Você quer visualizar o parâmetro X, como é que está configurado. Então, ali você só consegue visualizar, não consegue alterar. Certo? Então, é só visualização. Então, basicamente, todos os inversores têm essa divisão. Depois vem parâmetro de regulação. Quais são os parâmetros de regulação? São parâmetros onde você vai colocar algumas coisas básicas, como por exemplo, rampa de aceleração, rampa de desaceleração. Tem inversores que usam essa segunda parte de parâmetros de regulação. Já tem inversores que ele usa o parâmetro de leitura e o parâmetro de regulação está também numa área de configuração, certo? Mas você sabe que vai existir isso aí. Os parâmetros de regulação, parâmetro de leitura. Regulação são alguns parâmetros básicos em que ele permite que você ajuste ele em funcionamento, uma rampa de aceleração, como algumas partes em que é possível você mudar como o motor em funcionamento, o inversor em funcionamento, sem ter algum dano. Já está falando. Algumas coisas de regulagem, ajustes e regulagens, certo? E tem os parâmetros de configuração. Esses todos os inversores devem ter. Os parâmetros de configuração é onde você vai imputar os valores, as características do motor, como tensão, corrente, torque, quantidade de polos. Nem todos pegam todos esses dados, mas o básico eles vão pegar, que é a tensão nominal, corrente nominal do motor, potência do motor, são as três básicas. Tensão, corrente nominal e a potência do motor. São as três básicas. Mas aí você vai ter uma série de outros parâmetros que vai pegar a informação. Então ele vai pedir lá as informações e todas essas informações necessárias vão estar descritas no manual, em que vai estar aberto
para você fazer essas consultas. Mas aí a gente está vendo o que são as bases do inversor de frequência. O outro ponto é os parâmetros de configuração e tem os parâmetros do motor. Os parâmetros do motor, essa divisão aí, muitos inversores eles colocam dentro de parâmetros de configuração. Então, alguns inversores dividem isso aí para quê? Porque fica mais fácil para você imputar todos as configurações relacionadas aos dados do motor. Dentro de parâmetro de configuração, quando é separado, você vai colocar qual a frequência que você quer, qual a rampa de aceleração necessária, o que é que você, como você vai, o que você vai caracterizar como sobrecarga, a máxima corrente do motor. E são alguns parâmetros de configuração relacionados ao que você quer que o inversor faça. Já essa parte de parâmetro do motor, tem fabricantes que ele separa. Para quê? Ali é onde você vai imputar os dados de placa do motor. Então, isso é muito relativo, certo? Mas todos esses 5 sistemas de parâmetros aí vai ter no inversor. Uns eles embutem para reduzir essas divisões, outros não, tem todas as divisões, certo? Mas no mínimo tem que ter 3 divisões. No mínimo, no máximo 5 divisões, no mínimo aí 3 divisões, certo? Tem inversores que eu já vi que tem até 2 divisões só. Mas o mais comum é máximo 5 divisões, mínimo 3 divisões aí para parametrização. Aí tem o quinto, que é os parâmetros e funções especiais. Essa questão dos parâmetros e funções especiais dos inversores é onde você vai configurar outras coisas, como entradas digitais dos inversores, onde você vai pegar informações da parte externa do inversor, como comando de liga, comando desliga, controle analógico, entradas analógicas, saídas analógicas, configuração dos relés, que é para controle e indicação de falha, indicação de inversor ligado. Aí tem as entradas que vão estar relacionadas à segurança, safety, desarme do inversor por alguma comando externo, por questão de segurança de NR12. Então, essa parte onde tem as funções especiais é onde vai ter as configurações mais complexas, como endereço de rede, tipo de rede utilizado, outras coisas. E quanto mais o inversor tiver funções especiais, maior vai ser a quantidade de possibilidades de inputs de parâmetro na função especial. Então, todos os inversores vão ter a função especial. E aí, a gente vai falar dos diagramas de ligação dos inversores. Eu escolhi esses 3 inversores, que são os inversores da Danfoss. Também coloquei um inversor da Allen-Bradley e coloquei o CFW500 da WEG, certo? Então, tem 3 inversores aí que é muito comum no mercado, certo? E aí eu vou falar em outra aula do diagrama de ligação de cada inversor. Então, fique ligado que na próxima aula a gente vai falar. E a gente vai ver que os diagramas de ligação dos inversores, por mais complexos que eles sejam, são basicamente parecidos, são semelhantes, certo? Então, não há complexidade em inversores de frequência quando a gente fala da parte física, de ligação, das conexões elétricas, não há complexidade. Quando a gente fala do comando, então é preciso você ter noção de conceito de comando complexo, que é o que a proposta do canal traz, é ensinar essas questões de comando complexo, certo? Mas em relação à conexão do motor e à rede no inversor de frequência, não há complexidade. Você vai identificar facilmente. Então, esses detalhes eu vou estar explicando na próxima aula, quando a gente for falar dos diagramas elétricos dos inversores de frequência, dos inputs, das entradas e saídas de controle e da parte de força. Então, vai ficar para a próxima aula. Fique ligado que nós vamos estar falando aí sobre a questão das interligações dos inversores. E para você que assistiu essa aula, lembre-se, para quem quiser fazer o treinamento sobre comandos elétricos de USCA e controle de grupos geradores,
já vai estar disponível, certo? Eu vou até deixar o link aqui nessa aula, para você, se você tiver interesse, clicar e começar a fazer o treinamento sobre comandos elétricos para grupos geradores. Em especial, eu vou estar utilizando como exemplo um grupo gerador da STEMAC, utilizando a USCA 73 DS7320. Então, se você quiser participar desse treinamento, se inscrever, clique aqui no link que vai estar abaixo aqui no link dessa aula e você vai assistir as primeiras aulas que já está aqui no canal. São 4 aulas gratuitas, e você tem também, você acessando o treinamento, você vai ter lá os diagramas elétricos relacionados a essas aulas disponíveis. E aí, as aulas seguintes, você dá aquela contribuição aqui para o canal, certo? E aí você pode acessar o restante das aulas. E aí a gente vai publicando as aulas à medida que você for terminando uma aula, nós vamos publicando as próximas aulas, e aí você tem, no final, você vai ter que fazer um teste, uma prova, e aí você vai ter aquele certificado. Um certificado reconhecido, e também você vai ter que provar que realmente aprendeu sobre comandos, sobre interpretação de diagramas elétricos, no geral, e também aprendeu sobre o comando base dos geradores, dos grupos geradores. Essa aula é muito proveitosa porque ela vai trazer várias informações, não sobre a questão do grupo geradores, mas também sobre comandos complexos, certo? Então, você deve aproveitar e adquirir esse treinamento, certo? As primeiras aulas são gratuitas, já estão aqui no canal, mas para você participar do treinamento, você precisa se inscrever e começar a fazer o curso, que é a parte gratuita. Se você quiser continuar o curso, você dá aquela contribuição, que não é uma contribuição muito grande, vai ter lá disponível lá na plataforma, você vai pagar e vai assistir o resto das aulas à medida que eu for publicando. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula com o professor Digivan. O aviso está dado. Obrigado. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar essas aulas, deixar seu comentário. Até a próxima aula com o professor Digivan.